Olá, seja bem-vindo ao canal do Graça e Agrado, e esse aqui é mais um vídeo sobre o nosso planner de leitura e crescimento espiritual para 2022. A gente já teve a apresentação do planner aqui no canal, já tivemos o vídeo sobre o Antigo Testamento e agora eu queria fazer rapidinho com vocês uma explicação, na verdade um compartilhamento daquilo que eu entendi, daquilo que me abençoou, que me chamou a atenção do livro de Gênesis. Então, se você quer saber mais sobre o que significa, o que é que tem de informações para a nossa vida espiritual no livro de Gênesis, então fica com a gente e já dá o like nesse vídeo aqui. Vamos lá então? Você certamente já parou para pensar e para especular, ou já viu várias pessoas falando sobre como tudo surgiu. Se tudo surgiu do Big Bang, se foi uma panspermia cósmica, como a gente ouve falar na universidade, ou se realmente Deus criou todas as coisas. A gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus. É o registro daquilo que Deus quer que a gente saiba. Então, se Deus deixou o que deixou, então a gente entende que as verdades de Deus estão literalmente escritas na sua palavra. O livro de Gênesis, ele é o livro que vai contar pra gente como o mundo foi criado. Só que não conta só como o mundo foi criado, mas conta também como Deus escolheu para si um povo e fez esse povo crescer, se multiplicar e sonhar com a terra prometida. A ideia do nosso vídeo de hoje é mostrar para vocês um pouquinho de como foi a nossa leitura anual no livro de Gênesis e compartilhar um pouquinho, trocar algumas informações sobre o que fala o conteúdo do livro de Gênesis. No primeiro momento do livro de Gênesis, a palavra de Deus começa nos falando que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Só nesse primeiro versículo a gente tem várias informações. Deus, em primeiro lugar, Deus é o Criador de todas as coisas. Não havia nada criado, mas Deus já estava presente ali em meio ao nada. Às vezes a gente olha para a criação e vê que exuberância, que criatividade nos seres, nas moléculas, quem estuda, ali no microscópio, os seres vivos microscópicos. Você vê uma riqueza de detalhes que você não encontra estudando outra ciência como as ciências humanas. Nas ciências biológicas, quem tem a bênção de estudar esse tipo de material, sabe o quanto Deus ele foi criativo ao criar todas as coisas. O capítulo 1 de Gênesis, ele vai mostrar pra gente como Deus criou todas as coisas, dia após dia. Em pregações, em exposições, a gente já foi apresentado para que alguns autores, alguns teólogos acreditam que esses dias da criação não são literais, como o primeiro dia, amanhece, chega à tarde e à noite, como nós temos hoje, mas são eras geológicas. Então, o dia seria uma era geológica. Isso, na verdade, a gente entende que é justamente o nosso eu humano, pecador, querendo forçar algo que a palavra de Deus não fala. E isso a gente tem que tomar muito cuidado de pegar aquilo que a palavra de Deus escreve, coloca, e não encarar por todas os outros livros, os outros textos que vão falar sobre isso. Na palavra de Deus, a gente entende sim que esses 6 dias da criação são literais, Então Deus faz primeiro acontecer a criação da luz, separa a luz das trevas, depois Deus separa águas na parte de cima e águas na parte de baixo, formando o céu e os mares, a porção molhada. No terceiro dia, Deus não só faz surgir a porção seca e chama ela de terra, como Deus também coloca a riqueza de plantas que nós temos hoje, talvez não igual ao que nós temos hoje, mas Ele planta as árvores e as primeiras plantas do mundo. Então ele faz surgir a porção aí de vegetais. Isso é muito interessante, porque nesse contexto, cruzando essas informações com as informações biológicas, de quem gosta aí dessa área de ciências biológicas, você vê que as plantas, elas são os seres que precisam exatamente disso,
de água, de terra e precisam de luz solar para poder se multiplicar, para poder se desenvolver. Então Deus foi tão sábio que ele foi providenciando esses seres para habitarem nesse planeta maravilhoso que ele estava criando. E o primeiro ser vivo que a palavra de Deus relata não são os seres microscópicos, são as plantas, né? A gente tem então na palavra de Deus o relato da criação das plantas no terceiro dia. E Deus estava preparando tudo, porque no quarto dia Deus faz então não só mais a luz existir, mas Deus reúne bolas de luz chamadas estrelas, constelações, que é o grupo aí de estrelas, e Deus organiza esses luminares no céu. Então, o Sol, a Lua, os outros planetas e toda a estrutura cósmica, Deus organiza no quarto dia. Veja que maravilha! A gente já tem então um Sol governando o dia e a Lua governando a noite. Você já tem aí a ação da gravidade, você já tem aí a atração da Lua pelas águas, as águas pela Lua. Você já tem aí fenômenos de translação, de rotação na Terra que você não tinha, por exemplo, um dia antes. Que maravilha, né? Pelo poder da palavra, o nosso Deus Criador fez existir e instaurou as leis da física, as leis da química nos primeiros organismos e aí nos primeiros fatores abióticos. Então, que maravilha! Em 4 dias, Deus já criou toda a estrutura para os seres vivos, os animais poderem habitar, poderem serem criados. No 5º dia, então, Deus cria o quê? Os animais especificamente do ar e os animais da água. Então, a água passa a ser não só um grupo de moléculas ali reunidas, mas ela passa a ter seres vivos nela. Então você tem aí os recifes de corais, você tem aí os répteis na água, você tem os mamíferos na água, são todos os animais aquáticos e os cardumes imensos de peixe, toda a diversidade riquíssima dos peixes você já tem sendo criadas no 5º dia. Junto também você tem as aves. Lembra, a gente já tinha nesse contexto as plantas, então você já tinha alimento para essas aves, você já tinha alimento para esses peixes. As algas já existiam nesse contexto, então você já tinha aí todo o recurso para esses animais poderem se desenvolver. E então no 6º dia, Deus cria os animais da terra, Deus cria os animais, os répteis, os anfíbios, Deus cria todos os invertebrados do solo, as minhocas para adubarem esse solo, né? Você já tem aí toda uma fauna e flora sendo formadas e já se relacionando umas com as outras. Mas no 6º dia, Deus então diz, ordena e ele faz de suas próprias mãos, ele modela a terra e ele produz ali daquela terra um homem, alguém à imagem e à semelhança de Deus. Então veja que maravilha, nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. Eu sempre achei isso riquíssimo. E essa ideia de que nós somos semelhança do nosso Deus, de que Deus nos criou à sua semelhança, ela vai enriquecer ainda mais certos temas muito atuais. Por exemplo, o aborto. Muitas das pessoas defendem o aborto. E o aborto é visto em muitos países como permitido em determinadas situações, inclusive no Brasil. Mas o aborto, visto de uma forma sem critérios, ele é uma afronta àquilo que para Deus é tão precioso, a vida. Porque cada ser que nasce é mais um ser, a semelhança de Deus que veio ao mundo. E o diabo, nosso inimigo e inimigo do nosso Deus, ele não quer de maneira nenhuma que mais um ser que o lembre dessa semelhança que nós temos com o nosso Deus possa existir. Então ele vai com todas as suas artimanhas tentando destruir esse princípio da vida, esse princípio gerador da vida que todos nós temos aí. É dado por Deus essa capacidade de nascer, de crescer, de nos reproduzir e de morrer. Então a história da criação, ela vai mostrar a formação do homem feito por Deus, e aí você já tem a presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quando a palavra de Deus nos mostra que Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, a gente tem ali um plural, a gente tem ali a presença de mais de um. E Jesus, isso é incrível, Jesus já estava na criação, ali com Deus, ali com o Espírito Santo, eles já estavam criando ali todas as coisas. Veja, Deus criou o homem
e da costela do homem Deus cria a mulher. Que lindo! Deus fez o homem do solo e do homem Deus criou algo que o completa, que é do seu lado, que é para estar ao seu lado, que é a mulher. Então, da costela de Adão, com as mesmas características genéticas, com as mesmas estruturas celulares, com o mesmo registro de espécie, Deus fez uma idônea a ele, uma que o completasse totalmente. Então, que alegria a gente entender que nós fomos criadas do homem. Por isso, irmãs, que Deus nos fez com essa característica de nós desejarmos sempre ter alguém que nos completa, né? Que é o nosso esposo. E o homem também deseja alguém que o completa, que ele só encontra na sua esposa. Nenhum amigo, nenhuma amiga, nenhum pai, nenhuma mãe, nem uma amizade substitui aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus instaurou lá no Éden, lá com Adão e Eva, que foi o casamento. Então, isso é outra coisa além da vida. O casamento é outro tipo de relacionamento que Deus criou para o homem desfrutar. Esse homem e essa mulher, eles eram perfeitos. Eles tinham todos os atributos comunicáveis de Deus, como justiça, como bondade, como paciência, como longanimidade. Deus deu ao homem essas características que eram dele, que ele não dotou aos animais. Ele não colocou, mesmo no animal mais, entre aspas, complexo, né? Como o gorila, como os orangotangos, que são animais biologicamente falando, têm um DNA mais próximo do ser humano, mesmo eles têm um grande espaço entre nós e eles. E esse espaço é preenchido por todas essas maravilhosas características que Deus nos colocou, oriundo dessa proximidade nossa, sendo criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Então, se vocês forem ver, só nesse primeiro e segundo capítulo de Gênesis, você já vê aí o início, né, a criação do ser humano. Olha que coisa maravilhosa. Porém, a gente já tem relatos em outros livros da Bíblia que o diabo já estava rondando essa perfeição que Deus tinha criado, que foi o capítulo 3 de Gênesis, quando a serpente, o diabo entra na serpente e a serpente, com a sua astúcia, ela engana Eva. Os estudiosos falam que Adão e Eva estavam próximos um do outro, então ele foi omisso e ela se deixou ser enganada pela serpente. Deus tinha dado uma ordem que Deus liberou a eles todas as árvores ali, os frutos ali do bosque, porém uma única árvore foi negada. Mas quando a serpente chega com Eva, ela fala o que para Eva? Certamente não morrerás. Deus disse que certamente eles iam morrer, mas a serpente coloca dúvida no coração de Eva. Engana Eva, mostrando que ela estaria perdendo uma coisa muito interessante se ela não comesse daquele fruto. Então ela come, ela dá ouvidos à serpente e ela entrega ao seu marido. A partir daí a gente já tem um relato da queda. Deus já faz com Adão e Eva, ali ele já quebra um pacto que Deus tinha feito com eles. A parte dele eles não são capazes de cumprir e Deus expulsa eles do jardim. A partir daí a gente já tem uma derrapagem da raça humana. Você tem os seres humanos criados por Deus, sim, se multiplicando, nascendo, gerando seus descendentes, mas você já tem o mal ali disseminado no coração desse ser humano. Então você já tem a morte de Abel, cujo o seu assassino foi o próprio irmão, chamado Caim, mas a posteridade de Eva continuou, Eva e Adão continuaram tendo filhos, eles casaram-se entre si, né, naquele contexto ali, isso foi permitido por Deus para a geração da vida, e esses seres começaram a formar mais e mais seres, até que em determinado momento o homem ficou muito, muito mal. Então Deus, para acabar com não só toda a raça humana, mas ele separou um para si, chamado Noé. E a gente já tem um relato do dilúvio, né, da Arca de Noé, tão conhecido, já virou várias vezes filme, né, aí até pelo meio secular mesmo. Mas é uma história surpreendente, né? Deus nunca tinha mandado chuva e ele então chama Noé para si e diz que vai inundar o mundo com uma grande chuva e vai matar a toda a raça humana
matar os animais e quer que Noé construa um barco, estruture esse barco. Deus dá as medições, Deus dá tudo que ele quer, ele explica para Noé, Noé faz, Deus o abençoa, ele prega a palavra para aquelas pessoas, elas não se convertem, mas então Deus manda a chuva e por 40 dias e 40 noites a chuva cai sobre a terra. A palavra de Deus fala que o abismo mandou água. Então, veja, não foi só uma água de cima para baixo, foi uma água de dentro da terra, os oceanos aumentaram, enfim. Então, foi uma extrema força, a chuva com extrema força. Então, os animais todos que tinham na face da terra morreram, com exceção daqueles que Noé levou para dentro da arca. Detalhe interessante é que Deus mandou que ele levasse um par das espécies que ele considerava impuras e 7 pares daquela espécie que Deus considerava pura. Então Deus ainda escolheu alguns animais para entrarem na arca e outros não. Veja só que interessante, Deus comandando aí todo o percurso da história. Então Noé saiu da arca, Deus fez a água secar, Noé saiu da arca e teve 3 filhos, já tinha, no contexto, 3 filhos e suas esposas, e esses filhos cresceram e formaram uma grande população. Essa grande população desejou ser realmente maior do que Deus. Olha aí o desejo de novo de querer ser Deus, Então, essa população, que aí a gente já tem a história da Torre de Babel, essa população então faz uma torre e o objetivo era chegar até o céu. Só que o objetivo não era estar com Deus, porque eles podiam estar com Deus ali onde eles estavam. O objetivo era ser melhor do que Deus. E a Torre de Babel era uma tentativa disso, deles serem mais do que Deus, deles reafirmarem a sua importância enquanto seres, quererem a criatura, querer ser o Criador. E Deus fez então, mais uma vez, Deus fala no plural, desçamos e confundamos a linguagem de maneira que esse homem ele não saiba mais o que dizer, ele não saiba mais se comunicar. E assim aconteceu. Deus confundiu as linguagens, criou então as raízes linguísticas que nós temos hoje. Então hoje a gente tem, por exemplo, no português uma raiz do latim e de outras línguas, mas o latim também se originou de outras. Então veja, Deus ele estava ali plantando a semente das nações, e essa foi a ideia de Deus a partir daquele momento, que Deus dispersou esses seres humanos por toda a terra, E esses seres eles começaram a se migrar, a se deslocar e se espalharem por todos os continentes. Nesse contexto, Deus faz o ser humano se multiplicar, Deus cria os povos, Deus cria as nações. Nesse período de multiplicação das nações, Deus escolhe um para si, um homem chamado Abraão. E Deus faz com Abraão um pacto de que faria dele uma grande nação. Mais uma vez, Deus faz o pacto e Abraão falha em cumprir o pacto. Ele vai ser peregrino em várias terras, como no Egito ele foi peregrino, na terra de Abimeleque ele também foi peregrino, e ele mente sobre a sua esposa porque ele tem medo de morrer por causa da beleza de Sara, a sua esposa. Só que isso era uma ilusão, era falta de fé de Abraão. Abraão estava aprendendo a ter fé. O que aconteceu é que ele deveria ter confiado em Deus, ele deveria ter descansado no Senhor. Mas pense comigo, naquele contexto, Abraão estava peregrinando em terra desconhecida. Então, cada terra tinha suas próprias leis, os homens eram maus, eram egoístas. Então, ele tinha motivos humanos para duvidar, de Deus. Mas Deus estava ensinando a ele que mesmo olhando com os olhos carnais, a gente tem essas decisões, mas a gente precisa, como servos de Deus, aprender a olhar com os olhos espirituais as situações e entender, confiar no Deus que nos chamou, no Deus que fez um pacto com cada um de nós. E essa foi a luta de Abraão, foi para confiar em Deus. Mas por fim, depois de muitas promessas que Deus tinha feito a Abraão, mesmo Sara sendo estéril, Deus faz a sua promessa, manda os seus anjos. Nesse contexto, Deus, nesse meio termo, tem um relato,
da destruição de Sodoma e Gomorra, que eram cidades extremamente pecadoras, cidades extremamente corrompidas pelo pecado. E Deus não quis mais essas cidades existindo, então Deus mandou fogo do céu, Deus mandou enxofre do céu e consumiu, queimou a cidade, destruiu essa cidade. E aí tem a clássica história, né, da mulher de Ló, que olhou para trás, presa pelos encantos dessas cidades, para onde Ló tinha ido, oriundo do seu próprio coração, que desejou as campinas, né, o verde ali, próximo de Sodoma e Gomorra, e escolheu estar próximo de Sodoma e Gomorra ao invés de ficar próximo, distante dessa cidade, né, e mais próximo possível de Abraão, seu tio. Ló viveu aquele contexto, ele viu Deus operar através da vida de Abraão, mas ele se separou de Abraão nesse sentido. E acabou acontecendo o que a gente falou nos outros vídeos, né, sobre a formação de dois povos que oprimiram muito o povo de Israel, chamado Moabitas e Amonitas, que foram oriundos do relacionamento incestuoso dessas filhas de Ló com seu pai. Então, após a morte da mãe, as filhas embebedaram o pai com vinho e tiveram relação com ele. E desse relacionamento incestuoso nasceu essas duas crianças que geraram dois povos diferentes que trouxeram muita tristeza para o povo de Israel. Mas a história de Abraão não acaba aí na história de Ló. Abraão continua vivendo na presença do Senhor e Deus faz um teste muito grande para Abraão. Deus pede que Abraão sacrifique o seu único filho, Isaque, o filho da promessa. Abraão, então, nesse momento, mostra toda a fé maravilhosa que ele aprendeu e que Deus o deu para aquele momento ali de teste muito grande. Abraão então leva o seu filho Isaque, leva todo o material para o sacrifício, mas não leva o cordeiro. E quando Isaque o interpela e fala: pai, tá faltando o cordeiro. E aí Abraão diz aquela frase muito bela, né, de confiança em Deus. Isaque, Deus vai prover para si o cordeiro. E Deus realmente, muitos anos depois, Deus ia prover para nós todos o cordeiro, que foi Cristo. Eu me emociono quando eu falo, porque a gente que é mãe, né, você que é pai, que é mãe, você sabe o amor que a gente tem por nossos filhos. Então, só de pensar no que Abraão teve que fazer, né, no amor que ele teve que não cancelar ali no seu coração, mas ele teve que, apesar de amar muito o seu filho, seu único filho, mas ele queria e ele tinha Deus como seu maior amor. Não era o seu filho, né? Não eram as bênçãos de Deus que ele mais amava, era o próprio Deus. Então, antes dele matar o próprio filho, o anjo de Deus clama então e ele não mata e Deus manda o cordeiro. Então, essa descendência de Abraão, ela é abençoada por Deus. Deus faz com que Isaque, que é o filho de Abraão, cresça e se case com uma moça da sua parentela. Ela então gera duas crianças gêmeas, né, dois meninos, Esaú e Jacó. Há toda uma rivalidade entre Esaú e Jacó, mas Jacó é abençoado por Deus, apesar de ser o mais novo, mas Deus escolhe Esaú e rejeita Jacó. Jacó é escolhido e é abençoado por Deus. E é levado também para longe da sua família, fica um tempo nas mãos de Labão, ele é enganado, assim como enganou, ele é enganado por Labão. Ele acaba se apaixonando por Raquel, mas antes de dar Raquel a ele, o pai de Raquel dá a irmã mais velha, que era menos bela, né, qual Jacó não amava, mas ele dá Lia, né, e ela acaba ali coabitando com ele, e eles acabam se casando, consumindo o casamento. E depois de uma semana ele se casa com Raquel e trabalha 14 anos para pagar esse casamento, né, com as filhas de Labão. Depois ele consegue se desvencilhar de Labão e volta para a terra prometida, tem um encontro com Deus, onde Deus muda o nome dele, ele passa de Jacó, ele passa a ser chamado Israel, para identificar uma mudança de coração que ele estava operando ali na vida daquela pessoa. Então isso é muito característico na palavra de Deus, né? Essa mudança que Deus faz do nome como uma forma de mudar ali as leis ali do que tinha sido feito, né? E aquela pessoa ser transformada por Deus. E assim Jacó passou a ser chamado de Israel. E Deus o abençoou com 12 filhos, oriundos aí do casamento, né, que ele tinha com essas duas mulheres. As servas delas também são dadas a ele como mulheres.
e elas também concebem, e ele acaba tendo esses 12 filhos. E a história de Jacó, ela de Israel, na verdade, ela se torna uma história de muito sofrimento também, porque ele tem esse filho com Raquel, né? Um dos seus filhos é filho de Raquel, chamado José, e ele ama muito José e dá um presente a José. Mas esse presente acaba sendo um objeto de separação entre esses filhos. E esse presente acaba sendo um dos motivos pelos quais os irmãos de José o entregam, o vendem para mercadores que vão para o Egito. Lá no Egito ele também José passa por muitas provações, mas ele é um homem que ama a Deus, ele é um rapaz que, apesar de jovem e em terra estranha, mas ele escolhe não se misturar com as concupiscências lá do Egito. Então ele nega relacionamento sexual com uma mulher que era a mulher do seu patrão, onde ele trabalhava, e por conta disso ela engana o seu marido e ele vai preso. José vai preso lá no Egito. Mesmo assim, mesmo preso, ele continua sendo usado por Deus ali no meio de uma situação tão talvez desesperadora, né, ali no cárcere, mas Deus o abençoa e dá a ele condições de com sabedoria, né, poder falar de sonhos que um copeiro-chefe e um padeiro-chefe tiveram ali na prisão, e ele identifica, ele fala o resultado desses sonhos, e acaba isso fazendo com que o rei Faraó, né, seja aquele que vai sonhar também e vai ali ter em José aquele que vai dizer o significado do sonho. Nesse contexto, há uma reviravolta na história de José, porque ele vai falar ele vai ver os seus irmãos novamente, porque a fome, primeiro Deus vai mandar 7 anos de abundância, as colheitas vão dobrar, vão triplicar, depois Deus manda 7 anos de fome. Então toda a terra passa a ser refém do que o Egito, por ter sido privilegiado por esse sonho que Deus avisou ali ao faraó, e José deu o significado do sonho, o Egito então cresce, não só cresce, como atrai os irmãos de José para fazerem ali a compra de materiais, de grãos. E nesse contexto, né, depois de algumas reviravoltas, José se dá a conhecer aos seus irmãos e chama o seu pai para morar na terra de Gósen, ali no Egito. Então lá o povo de Deus é abençoado, começa a se multiplicar, e chegamos ao final do livro de Gênesis, quando o povo de Deus está se multiplicando ali no Egito. Porém, é um povo que, assim como todo o povo do Egito, se torna servo de Faraó, se torna dependente de Faraó, porque não tem mais dinheiro para trocar por grãos. Então eles começam a dar suas posses, depois até o último ano em que eles dão a si mesmos como escravos a Faraó. Então o povo de Israel, que antes estava sendo benquisto ali no Egito, passa a ser escravo de Faraó. E aí encerra o livro de Gênesis com essa escravidão, com esse momento de escravidão do povo de Israel ali no Egito. Não tem uma maneira mais de suspense de terminar um livro do que essa. Mas a resposta para tudo isso vai vir no livro seguinte, que é o livro de Êxodo. Então, que livro lindo! O livro de Gênesis, ele fala grandemente ao nosso coração, não é verdade? Porque no livro de Gênesis a gente vê criação, queda, redenção. E você o tempo todo vai vendo o povo de Deus sendo escolhido por Deus, o povo dos hebreus, né? Os hebreus sendo formados, sendo estruturados por Deus, vivendo suas lutas nesse mundo cruel, lidando com homens pecaminosos, lidando com batalhas, lidando com tormentas, mas em todos os momentos, em todas as histórias, você vê Deus operando o livramento. Seja na Arca de Noé, através da Arca de Noé, seja através de um cordeirinho com os seus chifres presos ali pelos galhos, ali provendo, né, o livramento para Isaac, seja o sonho revelado de Faraó, Deus providenciando o livramento para Jacó e a sua família e todo o mundo. Então veja, você sempre vai ver no livro de Gênesis essa provisão de Deus, esse livramento de Deus para o seu povo.
Então, às vezes, na nossa vida, a gente acha muito que Deus ele tá mandando a provação e que a gente não vai conseguir sair dela. Mas a lógica, se a gente olha para a palavra de Deus, não é essa. A lógica é que Deus vai sim mandar o livramento para o seu povo. Que Deus te abençoe, que seja qual for a provação que você está passando, use essa caminhar que a gente fez aqui, essa explicação do livro de Gênesis para poder te animar, sabendo que o período de provação ele passa e Deus manda o período de alegrias e o período de bonança. Foi assim na história, vai ser assim certamente com a sua vida. Se você não viver a resposta daquilo que você ora aqui em vida, certamente na glória, Deus vai lhe dar muito mais. Todos os choros, todas as lutas, todas as batalhas, todas as lágrimas derramadas, Deus vai converter em bênção sem medida na sua vida. Se não aqui, na glória. Que Deus te abençoe. Se essa mensagem do livro de Gênesis te abençoou, deixa o seu like, eu peço. Manda esse vídeo para alguém que você sabe que pode se interessar por esse conteúdo do livro de Gênesis. A gente vai ter um percurso aqui durante todo o ano de vídeos falando sobre esses livros da Bíblia que tanto tem abençoado o nosso coração. É uma forma também da gente fixar. Então, quanto mais a gente lê, mais eu vou falar. Quanto mais eu falo, mais aquilo que eu li fica gravado no meu coração. Então, que Deus te abençoe, que você se sinta incentivado a ler a palavra de Deus, a ler as verdades do Senhor, a ler esse livro escrito por Moisés, mas ditado, organizado por o nosso Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.